não chegamos a ter no Brasil dialetos, mas nós temos falares diferentes. Na fala também, eu até falei isso ainda agora, não se demarcam os espaços. Eu estou aqui falando, 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 vocês não vão saber quando tem ponto e vírgula, quando tem ponto final, quando tem uma vírgula no que eu estou falando, mas na escrita os espaços têm que ser demarcados. Quer dizer, tem que haver um modo do aluno entender que um parágrafo termina com um ponto final, que há momentos na frase em que ele não pode escrever tanto sem fazer uma pequena pausa, e esta pequena pausa é a vírgula. Ele tem que usar o ponto de interrogação no momento em que está fazendo uma pergunta, ou a exclamação, quando ele quer dar uma ênfase maior. Agora, isso se ensina, não cai do céu, se ensina. Se mostra à criança situações de fala e se mostra à criança que sinais ele teria que usar para fazer essa pontuação. Outra coisa muito séria, que há 20 anos acontece no Brasil, na América Latina inteira, é que nós temos ido mal em leitura, escrita e leitura, nós já começamos a vencer, que há 3, 4 anos nós estamos nessa discussão. O aprendizado da leitura e da escrita não ocorre de forma espontânea, não ocorre. Eu vou mostrar um outro slide em que nós vemos como a Emília Ferreiro, que influenciou muito as universidades nossas e a formação de professores, como ela define as hipóteses pelas quais as crianças passam. Ela está absolutamente correta. As crianças passam pela fase cônica, em que fazem desenhos, pela fase de garatuja, que elas rabiscam e acham que estão escrevendo, passam pela hipótese pré-silábica, em que elas usam qualquer letra, que aprenderam uma ou outra, elas usam qualquer letra para escrever alguma coisa que elas acham que estão escrevendo, e depois elas vão para a hipótese silábica, quem tem turma sabe que isso acontece, em que ela vai usar, se a palavra tem 3 sílabas, vai usar 3 letras. Pode usar as 3 letras certas, peteca ela pode usar o P, o T e o C, ou pode usar o K, ou pode usar L, M, A, isso aí é na hipótese silábica que ela vai usar pela divisão da palavra. Quando ela está na silábica alfabética, ela mistura tanto a divisão em sílabas, como, eventualmente, mais uma letrinha ou outra, porque ela começa a perceber que não é bem assim. E na hipótese alfabética, que é o ideal, ela percebe que peteca tem 6 letras. Agora, vejam bem, quando a criança está na hipótese alfabética, ela tem total condição de aprender a ler o que quer que seja, dentro adequada à idade, e de escrever cometendo erros ortográficos, que até aí eu já falei que a língua é muito difícil. Mas o professor não pode simplesmente comprovar e dizer minha turma está na hipótese silábica, minha turma está na hipótese tal. Não. Nós temos que fazer o aluno avançar de uma hipótese para outra. Então, vejam que os cadernos pedagógicos trabalham muito com palavras que se dividem primeiro em sílabas e depois em letras. Eu peço, não seria eu, os cadernos pedem várias vezes que os alunos escrevam a palavra dentro de certas caixinhas, porque se eu colocar 6 caixinhas para a peteca, ele vai balançar, ter um certo desequilíbrio se ele quiser escrever peteca com 3, porque eu já estou dizendo que tem 6. Há inúmeros exercícios, inúmeros, em que o professor vai trabalhar com o quadro de pregas, vai mostrar a palavra dividida, vai recortar as sílabas da palavra, escrever peteca, recortar em sílabas, depois montar de novo e depois mostrar que cada sílaba ali tem 2 letras. Aí é a criatividade de vocês. Só que o professor ajuda o aluno a vencer as hipóteses, desequilibra o aluno para que ele, ao se sentir desequilibrado, ele comece a ver outras possibilidades. Então, como nós temos que lidar com a escrita? Lidar com a escrita. Professores, assim como todo dia vocês trabalham com textos para ler e tal, é importante que os alunos
realizem atividades de desenvolvimento da consciência fonológica, da sintática e da fonêmica diariamente, 10 minutinhos. A consciência fonológica, a fonêmica e a sintática é que fazem com que o aluno aprenda a ler e a escrever. Então, lidar também, no caso da escrita, com diferentes gêneros textuais. Os gêneros textuais, há uma infinidade de gêneros. Ali eu escrevi receitas, embalagens, jornais, revistas, cartas, cartazes, convites, etiquetas, listas, calendários, anúncios, instruções de jogos, textos literários, romance, horóscopo, biografia, quadrinhos classificados, reportagem, relatório, crônica, parlenda, trava-língua, isso tudo são gêneros. E o professor deve inserir a criança no contato com diferentes gêneros textuais. É importante, porque nós temos que usar um ou outro ao nos comunicarmos. Eu não posso escrever algum assunto, eu não posso escrever uma carta ao diretor da minha escola usando uma história em quadrinhos. Eu tenho que escolher o gênero apropriado para produzir meu texto. Então, trabalhando com a escrita, digamos que eu vá contar uma história de um livro. É bom que o aluno conheça com antecedência o conteúdo geral do texto a ser lido, que ele possa fazer suposições sobre a história. Depois de lida essa história, aquelas histórias pequenas, a secretaria eu sei que entregou muitos livros de literatura infantil para a alfabetização. Então, uma história pequena, o professor dá umas dicas para eles anteciparem o conteúdo, conta a história. Depois, essa história vai ser resumida pelos alunos com algumas frases. O que você quer dizer primeiro? Depois. E depois, o professor escreve no blocão e os alunos fazem, aí sim, uma cópia coletiva de 3 frases, que não vai matar ninguém. Ilustram, fazem um desenho e tudo mais. As características dos gêneros do discurso. Eu falei ainda agora, mas é bom enfatizar. Não é qualquer gênero que serve para dizer qualquer coisa em qualquer situação. Eu tenho que saber, como falante e como escrevente, a finalidade da comunicação que eu quero fazer. Eu tenho que saber o lugar de circulação, por onde vai circular aquela comunicação que eu vou fazer, e o contexto de produção em que eu estou produzindo. Então, o conhecimento do gênero determina a eficácia do discurso, porque se eu faço um discurso num gênero inapropriado para aquele lugar, a circulação dele não será tão boa quanto se o gênero for absolutamente apropriado. A produção de um texto é uma prática social. Nós passamos o tempo todo produzindo textos orais ou escritos, o tempo todo. Nós escrevemos textos para diferentes interlocutores. Eu posso escrever para minha família, eu posso escrever para amigos, posso escrever para um jornal, muitas coisas. Nossos textos têm diferentes finalidades e também diferentes gêneros. Por quê? Porque eles circulam em ambientes sociais diferentes. Isso é importante. Por exemplo, eu estou aí simplificando nos exemplos. Para divulgar um serviço que prestamos, eu quero vender alguma coisa ou dizer que eu tenho isso ou aquilo para prestação de serviço, o que eu posso fazer para divulgar um serviço? Eu posso colocar um anúncio no jornal, posso fazer um panfleto, posso colocar uma revista, posso fazer propaganda em folhetos, posso colocar um outdoor. Eu estou divulgando o serviço que eu presto. O gênero vai ser esse. Agora, se eu quiser divulgar uma pesquisa, eu já não posso fazer isso. Eu tenho que escrever um artigo e colocar numa revista especializada. Então, a produção de textos, dependendo do que queremos divulgar e como queremos divulgar, esse como tem uma importância muito grande. Aqui, para ter notícia, a mesma coisa. Para ter notícia de um parente, eu posso escrever uma carta. Hoje em dia, se o parente não for muito velho, um e-mail, porque o que mais se faz é escrever e-mail. Quando eu vou comparecer a uma entrevista de emprego, eu tenho que montar um currículo vitae, que tem um certo formato. Quer dizer, há toda uma
produção de textos específica para uma finalidade e para um ambiente. E hoje nós podemos ver que, por exemplo, as cartas estão perdendo um espaço muito grande para o e-mail, para o chat, para o blog, para o Twitter. Temos também que introduzir nossos alunos nessas modernas tecnologias digitais, porque elas estão aí no mundo. Não basta mais só saber ler e escrever. Tem que aprender a escrever um Twitter, ler um blog, entrar num chat, quer dizer, talvez não no primeiro, mas segundo, terceiro, e daí para frente, com certeza. Outra coisa da escrita é que ela é uma experiência individual e dialógica. Quer dizer, ela é individual por quê? Porque eu escolho o que eu quero dizer, como eu quero dizer, o que eu vou apresentar, que palavras eu vou utilizar. Agora, é dialógico porque todo texto ele não nasce do espaço sideral, ele se relaciona, de alguma forma, com textos anteriores que foram produzidos. O gênero que eu vou usar vai ser um gênero que já foi usado em algum momento por alguém. A forma de dizer, quer dizer, as escolhas léxicas que eu uso, as expressões que eu vou usar, as referências que eu faço implícita ou explicitamente, não são criações totalmente nossas daquele momento, por mais criativos que sejamos, todas as pessoas escrevem. O mundo é um texto total. Então, nunca nada não é que seja plágio, mas, quer dizer, nós estamos dialogando sempre com centenas de outros textos que nos precedem ou caminham junto conosco. Procedimentos da escrita. Não pode chegar e dizer aqui, ó, vamos produzir um texto sobre como foram as suas férias. Não, não deve ser assim. Nós temos que planejar uma aula de escrita, estabelecer os objetivos, antecipar os efeitos, selecionar conteúdos, quer dizer, e eu acho que no início, primeiro, segundo, terceiro, com certeza, a tarefa deve ser coletiva. Seleciona-se o tema coletivamente, explicitamos o conteúdo planejado. Eu quero falar sobre isso. Algumas frases sobre aquilo, parágrafos interligados, quer dizer, eu tenho que fazer, vou falar muito disso, a coesão e a coerência do texto, revisar, o aluno tem que reler, avaliar, reformular, observar junto com o professor se tem correção gramatical, se tem uma correção semântica, se tem uma correção léxica e reescrever. A reescritura é super importante. Agora, num texto, todos nós, crianças e adultos, temos que levar em conta aspectos textuais. Por exemplo, a sintaxe, a pontuação, a coesão, a coerência. Então, os aspectos gramaticais, as convenções da língua. Eu tenho que começar uma frase com letra maiúscula, terminar com algum tipo de pontuação, começar a escrever daqui para ali, fazer concordâncias nominais, concordâncias verbais. Eu tenho que também levar em conta os aspectos notacionais, quer dizer, toda a acentuação, tudo que é importante nas palavras que eu vou escrever, eu tenho que prestar atenção. E, especialmente, 2 pontos são chaves para que um texto possa ser lido. Um deles é a coesão. A coesão é a conexão, quer dizer, a ligação, a harmonia entre os componentes do texto. São parágrafos que são entrelaçados. Um dá continuidade ao outro. Para dar continuidade um ao outro, eu tenho que usar um conectivo qualquer para poder fazer a unidade do texto. Preposições e conjunções, em geral, são as palavras que garantem a unidade entre diversas partes do texto. O menino estava doente porque ficou no sol muito tempo, ou qualquer coisa assim. Mas eu tenho que ter conexões que são, em geral, preposições e conjunções que fazem a coesão do texto. Senão eu fico com um texto. A menina é bonita, a bola é bonita, a boneca é bonita. Isso aí não é texto. Textos são um conjunto de palavras, de frases, que se conectam com outras e fazem um todo harmonioso. Quando um conectivo não é usado corretamente, olhem só o que acontece. Um exemplo, a escola possui um excelente time de futebol,
Portanto, não conseguiu ganhar até hoje um campeonato. É o conectivo errado. Por quê? Possuir um time de futebol e não vencer são ideias opostas. Portanto, está dando uma ideia oposta. Eu teria que escolher uma outra conjunção. Eu teria que dizer, a escola possui um excelente time de futebol, mas até hoje não conseguiu ganhar um campeonato. Porém, entretanto, no entanto, o portanto não. O conectivo sendo usado erradamente, ele prejudica a coesão de uma frase. Outro exemplo de coesão. Resolvemos ficar em casa porque conectivo. Assim poderíamos descansar. Então, esse porquê está juntando, fazendo a causa. Por que eu resolvi ficar em casa? Porque eu poderia descansar. Então, eu uso um conectivo para não fazer uma frase partida. Resolvemos ficar em casa. Assim poderíamos descansar. Resolvemos ficar em casa, porque assim poderíamos descansar. A coesão está feita com o porquê. Estou dando exemplos de coesão. A camisa do uniforme do Pedro está sujo. A minha está limpinha. Coesão. A camisa do uniforme do Pedro está suja enquanto a minha está limpinha. Pode ser. Ali tem um outro exemplo, enfim, eu estou mostrando. Agora, queria dizer a vocês, os livros, cadernos do aluno pedagógico, desde o primeiro ano, são trabalhadas atividades visando a coesão e a coerência. E elas devem ser trabalhadas do primeiro ao nono ano, cada vez, evidentemente, se tornando os parágrafos e o texto um pouco mais difíceis. Então, vamos falar agora de coerência. A coerência é a macroestrutura do texto, quer dizer, a manutenção da mesma referência temática em toda a extensão do texto. Eu não posso começar com Lé e terminar com Cré. O texto tem que ter uma harmonia de sentido e não pode ter contradição entre as ideias. Quer dizer, um texto ele tem que ter uma lógica inerente a ele, em que eu estou discorrendo sobre algum assunto com várias frases, e eu tenho que ter uma lógica. Isso chama-se coerência. Eu não posso dizer uma coisa aqui em cima e embaixo, eu contradizer o que eu próprio disse. As relações entre a coerência, continuando, é a relação entre as partes do texto que cria uma unidade de sentido, aí no caso é a inter-relação entre as partes e é a defesa de um ponto de vista, de uma opinião. Quando eu começo um texto defendendo um ponto de vista e uma opinião, eu tenho que defender até o fim. Senão serei incoerente. Reparem que nas provas do Enem, nas provas, principalmente no Enem, aparece sempre as pérolas do Enem. São textos absolutamente incoerentes, que não têm coesão alguma, e os alunos têm uma dificuldade incrível em constituir um texto, como eu falei, tendo um início, um desenvolvimento e um final. Os tipos de coerência. A coerência narrativa, ela respeita as partes da narrativa. A lógica entre essas partes. Eu estou narrando algo, mas há uma parte que passa aqui, ali e tal. Eu tenho que ser coerente com a narrativa. A coerência argumentativa já respeita esse raciocínio argumentativo, especialmente em teses. Quem está fazendo mestrado, doutorado, tem que ter uma coerência argumentativa. Tem que respeitar o seu raciocínio do princípio ao fim. E temos também a coerência temporal e espacial, quer dizer, a lei da continuidade dos eventos e as características espaciais onde esses eventos ocorrem. Eu estou contando uma história, tem que respeitar, em novela acontece muito isso, às vezes eles erram na continuidade e o telespectador percebe na hora que houve um erro de continuidade, quer dizer, os eventos espaciais onde ocorrem, eles têm que ir saindo de um lugar para outro, dando uma lógica da história que eu estou contando. Da mesma forma, a questão do tempo, ele vai se passando, mas eu estou narrando esse tempo que vai se passando gradativamente. Eu estou dando um exemplo que aparece demais nos cadernos pedagógicos de uma atividade visando a coerência. Digamos, eu só estou colocando a atividade, não o texto. Ali o texto seria João e o Pé de Feijão. É uma história infantil, daquele gênero de histórias maravilhosas e tal. Então, é contada a história
em uma página no caderno pedagógico, na outra, propõe-se essa atividade. Coloque em ordem os fatos narrados na história que você leu. Então, o aluno está com os fatos desarrumados para